Olá, meu amigo, minha amiga, Leonardo Torres na área. Vamos lá, gente, Semana Ministério Público da União. Qual que é a proposta aqui, ó? Iremos resolver duas questões sofisticadas, duas questões atuais, duas questões porretas, Banca CESP, sobre o tema Lei 8429 de 92. É a famosa LIA. Quem que é a LIA? Minha tia não, gente. LIA é a Lei de Improbidade Administrativa. Lei 8429 de 92. Os atos de improbidade que atrapalham o bom funcionamento da administração pública. Legal? Gente, só um toque importante, ó. Lei de improbidade, eu repito, insisto, Lei 8429 de 92 é uma lei curta, tem apenas 23 artigos, mas não menos importante. Ela combate, ela atos de improbidade, que eu insisto, a administração. Gente, alguém que é probo, o que é probidade? Ah, aquele senhor é probo, honesto, honestidade, probidade. Improbidade, desonestidade. O ato de improbidade, cuidado, por si só não é crime não. É uma espécie de ato imoral mais grave, é uma espécie de ato imoral qualificado. Ato de improbidade por si só não é crime, é uma espécie de ato imoral qualificado mais grave. Tanto que a ação em que o ímprobo é réu, o desonesto é réu, é uma ação civil e não uma ação penal. Não se esqueçam que hoje, nas 4 categorias de atos de improbidade, artigo 9º da LIA, atos de improbidade que ferem, aliás, que causam enriquecimento ilícito. Por exemplo, receber um presente em razão do seu cargo. É um ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito. Artigo 9º. Artigo 10. Atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. Por exemplo, alienar um bem público por um preço aquém do que ele vale. O malbaratamento é improbidade e causa prejuízo ao erário. Artigo 10A, novidade. Manter, aplicar ou conceder de forma ilegal benefício tributário financeiro em relação ao ISS, Imposto sobre Serviço, é também a nova categoria de ato de improbidade. E lá no artigo 11, não se esqueçam, aqueles atos de improbidade que ferem os princípios da administração pública. Por exemplo, praticar um ato contrário à lei é um ato de improbidade que fere os princípios da administração. Artigo 11. Na boa, o que mais cai em prova? Artigo 9, 10, 10A e 11, as categorias de atos de improbidade, e o artigo 12, as penalidades, as sanções que o ímprobo estará sujeito. Legal? Vamos lá então às questões que eu preparei com muito carinho após essa breve introdução. Vamos lá, como já dizia o poeta, recordar é viver. Vamos lá então? Foi. Não foi nada. Vai, filha. Muito obrigado. Foi. Agora sim. Considera-se agente público, para os efeitos da Lei de Improbidade Administrativa, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades que recebam subvenção, benefício ou incentivos fiscal ou creditício de órgão público. E de questão corretíssima. Só um toque importante porque, se vocês notarem, o artigo 1º, volta aqui, o artigo 1º da Lei de Improbidade Administrativa, que eu insisto, hein, é a Lei 8429 de 92, o artigo 1º vai trazer o quê? Quem são as vítimas em potencial de um ato de improbidade? Então, o artigo 1º, ele vai trazer lá as vítimas em potencial de um ato de improbidade, sujeitos ativos, aliás, os sujeitos passivos de um ato de improbidade. Quem são as vítimas em potencial? Vamos lá, gente, ó. Toda a administração pública pode ser vítima de um ato de improbidade, sem exceção toda a administração pública, e também demais entidades mesmo que privadas, onde o Estado participe sua receita anual, onde nelas você tenha patrimônio público, ou uma entidade privada que receba incentivos fiscais ou creditícios de órgãos públicos. Então calma lá, quem é que pode ser vítima, sujeito passivo de um ato de improbidade? Toda a administração sem exceção e também entidades privadas que não integram a administração pública, mas o Estado participa na receita delas, ou de repente nelas há patrimônio público, ou é uma entidade privada que só receba incentivos fiscais ou creditícios, subvenções de um órgão público. Legal, são as vítimas. E o artigo 2º da Lei de Improbidade, o artigo 1º, ele vai tratar do quê? Sujeitos passivos, né, as vítimas. E o artigo 2º da LIA, ele vai trazer o conceito de agente público para a Lei de Improbidade. Conceito bem amplo, que é mais amplo ainda do que o conceito tradicional lá do direito administrativo. Para o direito administrativo, o que é um agente público? Todo aquele que exerce uma função pública. Para a Lei de Improbidade, esqueçam disso. Conceito muito mais amplo.
O que é um agente público para a lei de improbidade? É qualquer pessoa que exerça qualquer tipo de função pública ou privada em qualquer entidade pública ou privada que possa ser vítima de improbidade. Eu repito, gente, para a lei de improbidade, o que é um agente público? É qualquer indivíduo que exerça qualquer tipo de função pública ou privada em qualquer entidade pública ou privada que possa ser vítima de improbidade. Conceito bem abrangente, questão correta. Vamos lê-la novamente, ó. Considera-se agente público para efeitos da lei de improbidade todo aquele que exerça, ainda que de forma transitória, sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, nas entidades que recebam subvenção, benefício ou incentivo fiscal creditício de órgão público. Questão correta. A gente pralia aquele estagiário lá de uma ONG, que receba recursos públicos. Para a LIA, ele é um agente público sim, porque ele trabalha numa entidade privada que pode ser vítima de improbidade. Legal. Prossigamos então mais uma questão um pouco mais generosa. Vamos lá, gente, ó. E aí, vai ou não vai a questão? Foi. O Ministério da Saúde firmou convênio com uma instituição privada com fins lucrativos, um hospital, que atua na área de saúde pública municipal. O objeto desse convênio era a instalação de uma UTI neonatal no hospital por ela administrado. Conforme esse convênio, a referida UTI teria o encargo de, utilizando-se de subvenções da União, recurso público da União, instalar uma UTI neonatal e disponibilizar para a comunidade local hipossuficiente, para a comunidade local carente, pelo menos 50% dos leitos dessa nova UTI. Legal. No entanto, essa instituição acabou por utilizar parte dos recursos públicos na reforma de outras áreas do hospital, que ali... Calma lá, volta aqui. No entanto, essa instituição acabou por utilizar parte desses recursos públicos na reforma de outras áreas do hospital e na aquisição de equipamentos médicos hospitalares de baixíssima qualidade. Maria, que ali foi atendida, viu sua filha recém-nascida falecer nesse hospital. Apurou-se por meio de perícia que a morte da recém-nascida ocorreu por falha técnica na instalação e devido à baixa qualidade dos equipamentos ali instalados. Em face desta constatação, visando evitar novas mortes, o município suspendeu provisoriamente o alvará de funcionamento da UTI, notificando-se o hospital para a ciência eventual impugnação no prazo legal. Tá bom. Não houve, no caso, improbidade, já que os dirigentes de instituição privada não respondem por ato de improbidade de que trata a Lei 8429 de 92. Gente, questão errada por quê? Vem comigo, ó. Vem comigo aqui, ó. Esse hospital privado, ele recebeu recursos públicos. Volta para cá a tela, obrigado. Voltou? Opa, como é que vai voltar? Legal. Vamos lá, gente, ó. Volta para cá, filho. Obrigado. Esse hospital privado, ele firmou um convênio com a União, recebeu recursos públicos para criar uma UTI neonatal com recursos públicos da União, sendo que, em contrapartida, ele disponibilizaria pelo menos metade dessa UTI para as pessoas mais carentes. Ok. O que o hospital fez lá? O diretor utilizou parte daquele recurso público para aplicar em outras áreas do hospital. Criou um ofurô, fez lá um restaurante e tal. Gente, com certeza, nesse contexto, é ato de improbidade, por quê? É ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito. E só um toque. O diretor desse hospital, ele é considerado o quê? Um agente público, por quê? Ele exerce uma função numa entidade privada, só que nessa entidade privada... Opa, espirraram por aí, não sei quem foi, tá? Peço desculpas, mas enfim, vamos lá, gente, ó. Essa entidade privada, ela recebeu recursos públicos da União. Resumo da ópera. Para a lei de improbidade, o diretor deste hospital, ele é um agente público por quê? Ele exerce uma função numa entidade, mesmo que privada, que pode ser vítima de improbidade. Gente, para a lei de improbidade, ele é um agente público porque ele exerce uma função numa entidade privada que pode ser vítima de improbidade, ou seja, a questão incorreta. Mas, professor, espera um pouquinho. E os particulares que não se encaixam no conceito de agentes públicos, de acordo com a LIA? Gente, cuidado por quê? O artigo 3º da LIA fala o seguinte, que eventuais particulares que não se encaixarem naquele conceito amplo de agente público, eles também podem responder por ato de improbidade, se induzirem, concorrerem ou se beneficiarem da prática de um ato de improbidade. Então, por mais que você não consiga encaixar aquele indivíduo como agente público, conceito bem amplo, no artigo 2º, talvez você possa encaixá-lo como particular que concorreu, se beneficiou ou também induziu a prática de um ato e responderá pelo ato de improbidade, ok? Artigo 2º,
conceito de agente público bem amplo, e o artigo 3º vai tratar do particular que induz, concorre ou se beneficia do ato de improbidade. Beleza? Questão então errada, gente. Dá para ser feliz, tá? Para por aqui, beijo no coração, muita paz e até a próxima dica. Valeu!